Nossa próxima pauta é economia e papel de Estado. Como o governo brasileiro pode fortalecer a economia? A minha concepção de esquerda é socialista, então eu entendo que o Estado tem que ser o garantidor do bem-estar social e para isso eu analiso sempre dados e tal. Eu acredito que eu posso debater com clareza e colocar um ponto de, não sei se chegar a um consenso real ali, mas de que pelo menos vai defender a perspectiva de esquerda de uma forma ampla e geral, mais marxista, mas chegando no socialismo que talvez seja o que a gente consegue em vida chegar. E aí se vocês acharem que é interessante, eu acho que eu posso defender isso legal. Bom, eu defendo que o Brasil tem uma posição muito estratégica no planeta hoje. Nós somos aí a segunda reserva de terras raras, nós temos toda a Amazônia Azul, nós temos pré-sal. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito sério para desenvolver e ocupar um lugar de estratégico nessa bioeconomia. Então, vou puxar para esse lado, mostrar como que a gente pode reinventar o capitalismo dentro do próprio capitalismo. Concordo que o capitalismo é um problema, mas é o que tem para hoje. Então, por isso que eu gostaria de ir lá. Oi, tudo bom? Meu nome é Guilherme Tramontano, também conhecido como Tramonta. Eu sou coordenador estadual do Novo Jovem, a juventude partidária do Partido Novo. Eu sou desenvolvedor de sistemas, também atuei no mercado financeiro, principalmente na parte dentro do TI, e sou libertário. Eu quero falar um pouco sobre economia, desmistificar um pouco do que as pessoas de esquerda entendem como capitalismo. Posso votar em mim? A gente tem uma maioria formada aqui, então... Dentro do tema Economia e Papel de Estado, o Denis e o Tramonta vão debater em 10 minutos como o governo brasileiro pode fortalecer a economia. Qual é o seu critério? Vou fazer uma pergunta então, porque já que é um debate pra gente tentar chegar num consenso, eu sou professor de história, né? Já tô faz uns 18 anos. E a gente sempre recorrente troca muita ideia sobre economia na sala de aula, porque é entender economia. O amigo da direita, ele tentou explanar de uma forma que eu achei até interessante, e eu queria entender de você, assim, como você define economia? O que é economia pra você? Nossa, que pergunta! Cara, economia eu vejo como conjunto a soma de todas as relações transacionais entre a sociedade. Às vezes pode envolver dinheiro, às vezes pode envolver serviço, às vezes pode envolver algum tipo de escambo, né? Mas todas elas estão seguindo uma ordem de mercado que tem relação com a lei de oferta e procura, que tem relação com a escassez. Então, necessidade. É isso, necessidade, esse tipo de coisa. Não, beleza. A pergunta, de novo, por favor, é como a gente pode fazer com que a economia... Não, desculpa, voltando... Como o governo brasileiro... o governo brasileiro. Nessa sua ideia, nessa explanação, então, assim, a gente pode considerar que a economia é tudo aquilo que a gente produz, certo? E como a gente se relaciona com o que produz. Então, eu produzo conhecimento, porque eu pesquiso, estudo, analiso, vou parear de uma forma científica para o seu professor e vou levar uma aula para os meus alunos. E a pessoa pode trabalhar limpando, prestando serviço, pode construir e tal. O Brasil hoje, ele, infelizmente, tecnologicamente, ele é atrasado, porque em diversos momentos da nossa história, que é uma história escravista, que é uma história aristocrata, né? Ou seja, tem muita gente com dinheiro, com essas famílias que a gente discutiu em outros momentos aí que estão há tanto tempo no poder no nosso país, elas são uma elite do atraso, de certa maneira, infelizmente. Porque ao mesmo tempo que eles investem o dinheiro deles para que eles se enriqueçam, e cada vez mais, inclusive, tem bilionários e com dinheiro sempre em ascendência, por outro lado, eles também travam o nosso crescimento, porque, infelizmente, a maior parte das prefeituras, governos de estado e tal, que inclusive são do espectro da direita, muitas vezes acabam fortalecendo mais o agronegócio, acabam financiando a nossa economia, ou seja, em vez de fazer uma economia motora, uma economia que impulsiona a tecnologia, o estudo, a ciência, inclusive muitas vezes em discussões com a própria direita, há uma perspectiva, vou falar extrema-direita para não ofender, muitas vezes em discussão com a extrema-direita, há a anticiência, a falta de análise de dados, e acho que é impossível a gente querer que o Brasil, o governo, melhore a economia, que essas relações tão complexas, como você também disse, se a gente não pautar pela ciência, se a gente não basear nos dados, né? E qual modelo que a gente quer seguir, que é outro problema também, né? Porque muitas vezes, sempre querem rebater quem é de esquerda, falar de Cuba e tal, mas a gente pegar os Estados Unidos, tem 770 mil pessoas agora morando na rua, também não é lá um modelo muito essencial, que não tem saúde pública. Então acho que a gente precisa pensar aí essa dinâmica toda. Certo. Sua fala tá bastante legal, eu concordo com vários pontos. É uma coisa complexa, a economia não é uma coisa, não é elementar,
né? Apesar de as interações que compõem as práticas econômicas serem muito simples, quando você junta todas elas, você tem uma complexidade muito grande que emerge disso. Né? Mas a gente consegue inferir tendências com relação a, olhando ao redor do mundo, ao redor do tempo, né, ao longo do tempo, quais práticas levam a mais prosperidade, mais diminuição de pobreza, mais acesso a recursos e quais levam a mais escassez. Né? E o tema, a exploração de mão de obra para você, por exemplo, é um problema? Então, é porque essa palavra exploração, ela carrega consigo um significado, que nem sempre a mão de obra é exploratória. Certo? Então, quando uma relação de trabalho ela é consensual, ela não é exploratória. Ela pode ser precária, mas exploratória não é. Se o consenso for eu passando fome e eu não tenho nada, para mim metade é o dobro. Mas aí, vamos além. Por que você não tem nada? Porque a gente tem um sistema de governança que muitas vezes não favorece a criação de novos empregos e de possibilidades dignas. Exatamente. Aí você pegou criação de novos empregos. Certo. E você só consegue gerar novos empregos se você tiver empresas grandes ou numerosas, geralmente uma combinação dos dois. Você tem que ter bastante empresas e essas empresas não podem só empregar uma ou duas pessoas. Não são empresas. A gente pode até usar um termo que você gosta de fazer, que é empreendimento. Pode ser. Porque, por exemplo, o pequeno agricultor ele não é uma empresa, mas ele produz muito pra gente. Agora, vamos lá. Como é que o governo brasileiro trata quem quer empreender? Com esse monte de encargo, com esse monte de burocracia. Não é à toa que está acontecendo aqui no Brasil um fenômeno chamado pejutização, que é as relações de trabalho que estão se tornando cada vez mais informais por conta de todo esse aparato estatal que está querendo sufocar o empreendedor, tirando condições dele e deixando cada vez mais complicado. E aí vem a parte que a esquerda fala, que tem grandes empresas que esse fator interessa a elas, né? Que tem uma burocratização da relação de trabalho, porque essas grandes empresas, elas têm condições de arcar com essa burocracia, elas têm condições de arcar com o custo de você prover mais um direito trabalhista, de você prover, por exemplo, alguma comodidade dentro da empresa. Isso elimina a concorrência. Então, mas você está concordando comigo que os grandes monopólios são um problema. Então, o corporativismo é um problema que é uma doença do capitalismo. Não, poxa, sabe qual que é o problema? Todos os livros de história dizem o contrário. É porque quando no Enem você repetir, hein? Eu sou professor de história, tenho certeza. Não, no Enem eu respondo o que eles querem que eu responda. Não, mas tá vendo? Não, já passei federal. Mas aí que tá o ponto. Mas a base de dados estatísticos, eu tô te falando por dados agora. A gente não pode também ser leviano, é uma discussão séria. Quando a gente pega estatisticamente, historicamente, o capitalismo é quem causou isso, como fenômeno. Até porque ninguém escreveu um livro sobre o capitalismo. Os liberais, como Adam Smith, Keynes, entre outros, né, tem Moisés, tem outros que a gente pode denominar nessa mesma ala, vão, de certa forma, ser gurus do capitalismo. Tem uma fala muito, bem enfática do Adam Smith, que ele fala tudo para mim, nada para os outros, quando ele quer condensar lá sobre a questão da concentração de riqueza. E ele percebe que isso vai ficando evidente, porque no liberalismo vai criando essas que a gente chama de contradições, que aí é uma contradição de classe, porque você como empreendedor, sonhador, eu sou um empreendedor, que eu quero construir minhas coisas, eu quero fazer, e eu concordo com você com a burocratização, inclusive pode ter um consenso. Só que essa burocratização do Estado, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente quer que ela exista ou não. Porque o trabalhador mais fraco também, ele não pode ser penalizado, porque ele precisa dessa lei para garantir um trabalho não exploratório, não escravizante. Então, e o Brasil tem grandes problemas com a escravidão moderna, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Ok. Vocês estão caminhando para possíveis dois consensos. Ou a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, para um dos pontos, ou grandes monopólios são um problema. O resto do tempo caminharia para qual desses dois consensos? Posso falar e você fala? Só uma coisa, um ponto. Todo mundo gosta de dar exemplos, né, mano? Então, eu acho que é importante citar exemplos que estão dando certo, mas não pegar exemplo achando que o Brasil vai se tornar aquele lugar. Nossa cultura é uma. Tem apesar de eu ser um autor marxista, chama Florestan Fernandes, mas ele vai pegar o marxismo, as concepções ali, e ele vai falar que a gente precisa olhar para o Brasil e construir dentro dessa obra uma ideia brasileira. Então, eu até estava conversando com os outros amigos aí, companheiros e tal, inclusive da direita, que a gente precisa, na verdade, nessa construção, pensar em quais modelos. Aí eu vou falar do chinês rapidamente. Por quê? No modelo chinês atual, o Estado, ele está operante e ele domina todas as relações de comércio e tal. Inclusive até as terras, quase todas são de propriedade do Estado. Praticamente 96% da propriedade privada de terra, falando de terra, tá? E entre 90% e 96% tem casa própria, que é outro dado, mas o ponto é, o Estado operando em cima,
certo? Ele permitiu que muitos bilionários, inclusive, ascendessem, que eu acho que todo mundo que é de direita acha interessante, que tenha muitos bilionários e tal, e tem enriquecimento. Só que, ao mesmo tempo, protegeu os trabalhadores e permitiu esse empreendedorismo que você falou. Mas não foi afrouxando as leis, foram criando leis convictas que, para eles, fazem sentido, que é aí que eu quero fazer um adendo, que eles são taoístas, outra cultura, e aí a gente precisa arranjar o nosso modelo, que é aí que tá. Será que é afrouxar as leis? Eu não sei se é afrouxar, talvez não seja construir, de fato, leis que vão garantir esse empreendedor que você falou, e que também garante esse trabalhador que ele está precarizado, porque o corporativismo é um dado histórico, ele existe. É porque os dois eram relacionados ao fim dos monopólios e menos burocracia, certo? Isso. Então, os dois, na verdade, eles estão relacionados em um só, que é a interferência estatal na economia. Tá. Quando a gente fala de interferência estatal, a gente está falando de criar obstáculos, criar empecilhos para que trocas aconteçam, trocas voluntárias. E isso a gente vê no mundo inteiro que isso daí gera uma maior escassez, em maior e menor nível, né? Então, quando a gente fala pelo menos quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente disso, de permitir com que negócios aconteçam. E as melhores condições de emprego que você exemplificou, que o Estado tem que intervir para que elas existam, elas florescem naturalmente, porque a relação de trabalho, ela segue uma lógica de mercado, ela segue a curva de oferta e demanda. Mas a gente tem e quando tem de mais escravidão que discorda. Deixa eu só terminar. Eu vou precisar travar vocês. A gente pode não chegar num consenso ou escolher um desses dois. Criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia ou grandes monopólios são um problema. Então não teve consenso dessa Mas vez. foi muito bom, cara. Pô, legal. Obrigado. O Denis acredita que a solução seria grandes monopólios são um problema e o Tramonta que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Quem acredita na pauta do Denis, grandes monopólios são um problema, levanta a mão. Bom, eu concordo, principalmente também porque o Estado ele é um monopólio da força, então isso vai acabar caindo no outro ponto dele também, mas eu acredito que a questão maior tem que ser a gente se resolver como população e não depender do Estado, depender de um político, e sim a gente se mobilizar e falar, não, aqui é onde eu moro, eu moro no interior, a gente vai investir em ferrovia para escoar a produção, vamos pagar imposto para isso, ponto, e acabou. Ah, não, mas tem que pagar o CPV, não vou pagar. Ponto. Então, acredito que a gente tem que se mobilizar dessa maneira contra o monopólio do Estado, porque a gente gasta a nossa vida financiando o funcionalismo público. Dentro da pauta do Denis, grandes monopólios são um problema, quem discorda? Eu discordo, porque eu acho que esse não é o grande problema da economia brasileira. E acho que, inclusive, existem alguns monopólios naturais que o Brasil precisa explorar e retomar a estatização deles, como, por exemplo, a Petrobras, que vem sendo desmontada. É um monopólio que pode ser natural, ou também da energia, da eletricidade, da água e por aí vai. Então, acho que o monopólio não é um problema. Uma pergunta também para todos, tá? Dentro da pauta do Tramonta, criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, quem concorda?